Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Fala pessoal, vamos dar sequência então, só que agora o assunto, pessoal, eletrodinâmica. Bem pessoal, a rigor, a eletrostática estudava carga elétrica, como o próprio nome diz, em estática. Na nossa ideia de eletrodinâmica, nós vamos estudar essas cargas elétricas em movimento, pessoal. Esse é o grande diferencial, o que separa eletrostática de eletrodinâmica. Para entender bem esse conceito, pessoal, eu fiz uns desenhos aqui, já comecei o nosso quadro de uma forma mais ilustrativa aqui. Eu fiz aqui um fio condutor, pessoal, e por esse fio, lógico, há a movimentação das cargas elétricas. Em cada ponta desse fio, nós temos um potencial elétrico. E é graças a essa diferença de potencial, pessoal, que nós temos movimento das cargas elétricas, ou dos seus portadores de carga elétrica. Gente, muito carinho agora com o sentido da corrente elétrica. No meu desenho aqui, pessoal, e por efeitos históricos, nós adotamos que o potencial de A, o potencial desse ponto aqui, é um valor numérico maior que o potencial no ponto B, pessoal. Então, de acordo com o meu desenho, eu gostaria que vocês pensassem isso. O potencial do ponto A é maior que o potencial do ponto B. Nós fazemos um símbolo representando essa diferença de potencial. E olha qual que é a simbologia. Como a parte do fio que tem o maior potencial, nós fazemos, pessoal, uma reta na vertical de tamanho maior que uma reta representando o ponto B. Então, o ponto B aqui, que tem um potencial menor, é representado por uma vertical menor que o potencial, que é a reta vertical, no potencial A. Então, essa reta de tamanho maior é o potencial A, essa aqui de tamanho menor é o potencial B, pessoal. Simbologia de diferença de potencial é esta daqui, tá, gente? Então aqui, como eu afirmei que o potencial de A, esse potencial nesse ponto do fio, é maior que o potencial nesse outro ponto do fio, a simbologia nós poderíamos fazer assim, ó, tá? Pau grande, potencial em A, um risquinho pequeno, potencial no ponto B. Graças a essa diferença de potencial, nós temos movimentação dos portadores de carga, gente. Mas essa movimentação pode vir a ser mensurada. A movimentação de carga elétrica se dá o nome de corrente elétrica. Muito atenção a isso, pessoal. A movimentação ordenada dos portadores de carga se dá o nome de corrente elétrica. Então, aplicado uma DDP, uma diferença de potencial nesse fio, eu faço com que os portadores de carga passem por uma área, pessoal. Passe por uma área que eu consiga contar o número de portadores que passam por essa área A. Logo, a intensidade da carga elétrica é a quantidade de portadores de carga, pessoal, que atravessam essa área por unidade de tempo. É como se eu estivesse contando o número de carros que passam em frente à minha casa, pessoal. E eu teria o quê, pessoal? O número de carros que passam em um determinado tempo. A ideia de corrente elétrica é a mesma. Só que o que passa é a quantidade de carga elétrica e você vai ficar num determinado tempo marcando quantos portadores de carga passam, gente. Quantidade de carga elétrica, vamos para a unidade de medida. Quantidade de carga elétrica, pessoal, é dada em Coulomb. Tempo é dado em segundos. A isso daqui, pessoal, nós chamamos de ampere. É uma das 7 grandezas fundamentais. Corrente elétrica, então, pessoal, é dada em ampere, pessoal. É onde a nossa unidade de medida. Porém, ampere é uma unidade de medida muito grande. Então é mais comum usar microampere, tá, pessoal? Para pequenas correntes elétricas. Agora vamos determinar o sentido em que esses portadores de carga se movimentam.
Carinho com isso daqui e atenção redobrada, pessoal. Vamos pensar bem sobre isso. Se eu afirmei que o potencial de A é maior que o potencial de B, tá vendo que esses portadores de carga, pessoal, estão saindo de um lugar de maior potencial para um lugar de menor potencial? Opa! Que portadores de carga, que sinal de carga sai de um lugar de maior potencial para um de menor potencial, pessoal? Eram as cargas elétricas positivas. Lembra que as cargas elétricas positivas saíam de um ponto de maior potencial e se deslocavam para o lugar de menor potencial? Esse é o que nós chamamos de sentido convencional da corrente elétrica, pessoal. São os portadores de carga positiva, que saem de um potencial A, que eu afirmei, tá, gente, no começo do exercício, que é maior que B. Então, saem de um potencial de um ponto A e vão para um potencial B. Isso é um sentido convencional. Por que um sentido convencional, Marcos? Lembra que nós falávamos que nós não mexíamos na carga elétrica positiva, a carga do próton, pessoal? Só que antigamente nós não tínhamos certeza de quem estava fazendo a movimentação. Então, convencionalmente, nós adotávamos que os prótons, os portadores de carga positiva que se moviam. Hoje nós sabemos que, na verdade, quem se move é a carga negativa. E a carga negativa, pessoal, não faz a situação inversa da carga positiva? O sentido real, as cargas negativas saem de um lugar de menor potencial, potencial VB, e vão para um lugar de maior potencial elétrico, para um ponto VA. Então repara que o sentido da corrente elétrica é trocado, pessoal. O sentido convencional, os que nós vamos utilizar quando nós formos estudar ramos elétricos, é a movimentação dos prótons, das cargas elétricas positivas. Já o sentido real, quem se movimenta são os elétrons, os portadores de carga negativa. Muito carinho, porque o exercício pode modificar. Adote o sentido real de movimentação da corrente, ou adote o sentido convencional, que 99% dos casos é esse sentido, né? Mas tem exercício que pede para que a gente adote o sentido real da corrente, tá? Direto em pergunta teórica eles falam sobre isso. E nós temos dois tipos de corrente, pessoal, que nós vamos estudar. Lógico, muito mais corrente contínua do que corrente alternada. A corrente contínua, pessoal, é aquele, como o próprio nome já diz, a corrente não muda nem em módulo, nem em direção e nem em sentido. Apesar de eu citar módulo, direção e sentido, pessoal, corrente elétrica é uma grandeza escalar. Isso quer dizer que a corrente, os portadores de carga, sempre vão de maneira contínua, numa única direção e num único sentido. Não há oscilação de carga. Isso acontece em pilha, isso acontece em bateria, pessoal, em alguns aparelhos eletrônicos aí que nós usamos, tá? Esses aí, então, são correntes contínuas, onde não há oscilação. Já no estudo um pouquinho mais aprofundado, nós vamos ver corrente alternada, pessoal. Essa corrente alternada, ela fica oscilando de sentido o tempo todo. É uma corrente que vai, volta, vai, volta. Como assim, Marcos? Os portadores de carga vão e voltam, vão e voltam? Sim, gente. Cuidado com essa coisa aqui. Quando eu ligo a luz, aperto o interruptor aqui, não é que os portadores de carga saem daqui do interruptor e vão até percorrendo o fio e chegam até a luz. O fio já está cheio de portadores de carga, só que esses portadores de carga estão em movimento desordenado. Por quê? Porque não tem diferença de potencial se o meu interruptor estiver desligado. Mas a partir do momento em que eu aperto o botão do interruptor, pessoal, aplica-se uma diferença de potencial entre os pontos do interruptor e da minha lâmpada. Mas como o fio já estava completamente cheio de portadores de carga, um começa a empurrar o outro. Então eu apertei aqui o interruptor, pessoal, um portador de carga bate no outro, esse bate no outro e fica indo e voltando, oscilando.
A velocidade das correntes elétricas, pessoal, dentro de um fio é baixíssima. Por quê? O elétron, pessoal, daqui, ou o próton, no sentido convencional, não sai daqui e vai para lá. O fio já está repleto desses portadores de carga. Então, quando eu aperto o interruptor, um só bate no outro, e o outro vai empurrando o outro, e o outro vai empurrando o outro, de tal modo que há colisões aqui entre esses portadores de carga, acarretando numa velocidade baixíssima da corrente elétrica. Muito cuidado! Na corrente alternada, esses portadores de carga ficam oscilando. Eles vão para lá, colidem, voltam, colidem, voltam, colidem, voltam. Por isso que o gráfico fica oscilando em intensidade de corrente. Já na corrente contínua, pessoal, olha só, é sempre o mesmo valor de corrente, ou seja, há sempre um sentido de movimentação dos portadores de carga. A área do gráfico disso daqui é de muita importância, pessoal. Toda vez que nós nos referirmos a um gráfico corrente elétrica, representado com I, por tempo, pessoal, T minúsculo, a área desse gráfico é numericamente igual à quantidade de carga que atravessou essa área A. E agora a gente vai fazer dois exercícios aí, viu, pessoal? Aplicando esse conceito. O nosso exercício, o primeiro exercício, gente, é uma atividades para a sala. O exercício 8 lá da nossa página 23, gente. Então, gostaria que vocês parassem o vídeo aí, ou deixem ele rolando até apagar o quadro, e vamos na página 23, exercício 8. Resolução, então, página, pessoal, 23, exercício 8. Os exercícios de sala, tudo bem? Vamos fazer o 8 e o 9 aqui, tá, pessoal? O exercício 8 diz assim: o carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca com velocidade, primeiro dado fornecido pelo exercício, velocidade de 60 km por hora? Se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 amperes, então ele me deu um I igual a 50 amperes. E a carga máxima armazenada nas baterias é de... O valor da carga que nós temos para gastar nas baterias é de 75 amperes vezes hora. Vamos tentar entender isso daqui agora, pessoal. Ele quer saber qual é a autonomia do carro. Marcos, eu estou em dúvida. O que é autonomia? Olha a unidade de medida das respostas, pessoal. Não é quilometragem, é o deslocamento. É qual é o espaço que ele consegue percorrer andando a essa velocidade. Então, essa é a pergunta do exercício. Qual é o nosso ΔS? Olhem para os dados do exercício, pessoal. Nós temos velocidade, ele quer o ΔS, nós temos corrente e temos quantidade de carga elétrica, mas não temos o tempo. Em ambas as equações, aqui relaciona a velocidade, que é ΔS por ΔT, e aqui relaciona a corrente elétrica com carga, que é quantidade de carga dividido por variação de tempo, nós não temos. Mas nós sabemos que é comum. Ao mesmo tempo em que ele gasta a energia da bateria, ele vai rodar o carro, 1 quilometragem. Então é nisso que eu vou me apoiar. No mesmo tempo em que ele anda, é o tempo em que vai descarregando a minha bateria.
Essa é a relação, só que os tempos para cada uma das fórmulas. Bem, gente, sei que a fórmula que relaciona carga elétrica, corrente elétrica e tempo é dada por essa daqui. Vamos colocar aqui do lado, né, gente? I é igual à quantidade de carga, que no exercício ele colocou um Q minúsculo, né? Por ΔT. Já a equação de tempo que relaciona a velocidade e espaço, lá da mecânica, né? Parte do gaiola, ΔS por ΔT. Isola o ΔT de ambas as expressões, pessoal. Olha como nós ficamos. Primeiro, ΔS sobre V. Isolando o ΔT, tá, gente? Ó, isolando o ΔT, esse vem para cá e a velocidade vai para lá. Mesmo raciocínio com o outro lado. Agora o ΔT vem para cá e o I vem para cá. Ficamos então que o tempo, para a equação que relaciona a corrente e quantidade de carga, ficamos que quantidade de carga sobre o I de corrente. E assim a gente vai achar o nosso ΔS, que é a pergunta do exercício. Bem, vamos jogar os valores, gente? ΔS, o valor da velocidade, 60 km por hora. Bem, a resposta ele vai querer em quilômetro. E a nossa carga elétrica não está em ampere vezes hora, pessoal? Então eu não preciso dividir por 3,6. Quantidade de carga, 75. E a nossa corrente equivale 50. Só achar a variação de espaço agora, gente. O ΔS é a mesma coisa que 60 vezes 75 dividido por 50. A gente consegue simplificar, pessoal? 75 por 50 é a mesma coisa que 20 dá por 25, né? 75 por 25 é 3, 50 por 25 é 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 60 vezes 3 dividido por 2. 60 dividido por 2 vai dar 30 vezes 3, 90. Então o nosso carro elétrico consegue andar com essa quantidade de carga armazenada 90 quilômetros, pessoal. Tá aí, então, o nosso exercício 8, pessoal. Agora a gente vai fazer o exercício 9. Dessa mesma página, tá, gente? Mesmo esquema, dá um pause no vídeo, pessoal, tentem fazer e volta aí. Eu vou tirando os dados enquanto isso. No exercício 9, ele diz assim: os aceleradores de partícula são ambientes em que as partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, pessoal, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender o seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes, pessoal, que constitui o feixe acelerador. Então nós temos 3.000 prótons, pessoal. Esse é o número de prótons. Ele está adotando o sentido convencional. Os prótons estão se movendo. Então deixa eu colocar aqui o exercício 9. Os prótons, e quantos prótons nós temos? 3.000, que é 3 vezes 10 a terceira, né, pessoal? Partículas, e essas partículas, os prótons. Segunda afirmação,
esses pacotes são mantidos em movimento no interior ao longo de um anel de cerca de 30 quilômetros de comprimento. Então, a distância que esses prótons vão percorrer, 30 quilômetros, pessoal. Ou 30 vezes 10 à terceira metros. Cada pacote contém aproximadamente 10 a 11 prótons, pessoal. Nossa, então são 3.000 pacotes e cada um possui isso daqui. Ou seja, vezes 10 a 11. São 3.000 pacotes e em cada pacote nós temos 10 a 11 prótons, que se deslocam com velocidade próximas à velocidade da luz, pessoal. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A velocidade do feixe de luz é aproximadamente a velocidade da luz. A carga do próton equivale a 1,6. Esse é o valor da carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Qual é a pergunta do cara? Qual é a ordem de grandeza da corrente elétrica? O primeiro passo é achar o valor da corrente elétrica, gente. Então vamos para a equação? A equação que vai achar a corrente elétrica, gente, o I é igual à quantidade de carga dividida pelo tempo. Bem, a expressão que me dá a quantidade de carga, pessoal, quantização da carga elétrica, era o número de partículas vezes o valor da carga elementar dividida pelo tempo. Mas reparem que eu não tenho tempo. Mas assim como no exercício anterior, eu tenho o deslocamento e tenho a velocidade. Posso isolar tempo e fazer o quê? ΔS por V, gente. Assim como nós fizemos no exercício anterior. Então ficamos que corrente elétrica é o número de elétrons vezes o valor da carga elementar, no lugar de ΔT, ΔS por ΔV. Perdão, ΔS por V. Logo, chegamos na expressão que relaciona todos os dados do exercício. O número de prótons vezes a carga elementar, divisão de fração, pessoal, eu posso transformar numa multiplicação, né? V dividido por ΔS. Vamos jogar os valores ali então, pessoal? Ficamos então que a nossa corrente elétrica I é igual, número de prótons são 3.000 pacotes e cada pacote temos 10 a 11 prótons. São pacotes de prótons que viajam, tá? Então são 3.000 e cada pacote tem 10 a 11, esse é o N. Vezes o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. A velocidade com que eles viajam, que é a velocidade próxima à velocidade da luz. E o ΔS, pessoal, cuidado, hein, gente? O ΔS eu tenho que usar o 30 vezes 10 a terceira, metro, porque minha velocidade também está em metro. Então são 30 vezes 10 a terceira. Pessoal, fazendo essa conta aí, nós vamos chegar no valor que eu já fiz aqui de cabeça, 0,48 ampere. O que o exercício pede é a ordem de grandeza. Então, para isso, a gente precisa relembrar conceitos lá do nosso primeiro ano do ensino médio, gente. A ordem de grandeza é todo o expoente na base 10. É todo o expoente na base 10. Então, a rigor, eu teria que jogar esse número ficando 4,8 vezes 10 a menos 1. Mas a nossa ordem de grandeza ali, pessoal, ele arredondou. Ele trouxe isso aqui a aproximadamente 1 ampere.
E esse 1 ampere, em notação científica, é 10 elevado a 0. Foi uma aproximação bem grotesca que ele fez ali, viu, pessoal? A ordem de grandeza, nesse caso aqui, é 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. Então ele aproximou 0,48 ampere, pessoal. Como não existe uma ordem de grandeza na resposta, né, em expoente aqui, pessoal, negativo, nós ficamos que a ordem de grandeza é 10 a 0. Pessoal, e aqui a gente fecha essa nossa aula e eu gostaria que vocês tentassem fazer alguns exercícios triviais primeiro desse assunto, tá? Do nosso material, eu vou escrevendo aqui uns exercícios de teste para vocês. Então vamos colocar aqui, ó, resolva os exercícios da página 25 do nosso livro 2, tá? Página 25, livro 2. Os exercícios, gente. O exercício 13 ao 17, pessoal. São esses exercícios aí que eu gostaria que vocês sentassem resolver, beleza? Semana que vem nós vamos aplicar essa movimentação de carga elétrica, pessoal. A tal da corrente elétrica no nosso próximo capítulo. Gente, uma ótima semana e um forte abraço! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.